E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Somente até aqui. É interessante que nós estamos falando de uma palavra e sabemos que os evangelhos são compostos por 4 evangelistas e 3 deles vão descrever essa mesma história. É interessante que Mateus, no capítulo 8, também vai contar essa mesma, Lucas também no capítulo 8 vai contar essa mesma história, e Marcos vai contar no capítulo 4. Uma outra verdade é que Mateus estava presente no meio dessa tempestade, mas tanto Marcos quanto Lucas não estavam presentes, mas essa história chamou tanto a atenção que eles também resolveram escrevê-la. Uma outra particularidade é que, se nós observarmos os 4 evangelhos, nós estamos falando e nós vimos 9 fenômenos acontecendo com a natureza, e desses 9, 8 são com a natureza envolvendo, e um deles, que é esta história, foi manifestada por Satanás. Foi o próprio Satanás que manifestou essa tempestade. Uma outra particularidade é que quando Mateus está escrevendo, Mateus ele escreve a história para os judeus. Marcos está escrevendo a história para os romanos e Lucas está escrevendo a história para os gregos. Por que eu busquei essa história falando de Marcos? É que Marcos é o evangelista que vai mais usar a palavra eutos no grego, que significa o verbo logo. Ele vai estar dizendo: logo Jesus descia, logo Jesus subia, logo Jesus curava, logo Jesus vai curar a tua vida. Eu vim nessa noite trazer uma palavra para você, que logo Jesus vai estar agindo por você, e por aquilo que você está passando nessa noite, Deus vai te dar vitória. Só quem acredita nessa palavra, levante as 2 mãos e dê o seu melhor glória para Jesus. A palavra de Deus diz que ela jamais volta vazia, e se ela não volta vazia, ela vai encher a tua vida, ela vai encher a tua mente, ela vai encher o teu coração, e a palavra ela se renova a cada dia. A palavra vai falar contigo nessa noite. Uma outra particularidade que nós vemos é que João, que a sua mãe era judia, seu pai era romano, então ele tem o nome de João, que significa Deus da graça, e Marcos, que significa Deus da guerra. E é interessante aqui nós tirarmos aqui, extrair e exaurir, que sem graça você não vai vencer as guerras das intempéries da sua vida. Sem a graça de Cristo, você não vai conseguir passar pela tempestade, porque é através da graça que você vai vencer as batalhas do dia a dia. É através da graça que você está aqui nessa noite. Você está aqui porque a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida. Se Deus tem guardado a tua família, é porque a graça de Deus está sobre a tua família. Se Deus tem guardado a tua esposa, é porque a graça de Deus está sobre a vida dela. Se Deus tem guardado os teus filhos, é porque a graça de Deus se manifestou à tua família. A graça de Deus se manifestou a todo homem. Aquele que nele crê e não pereça, mas aquele vai ter a vida eterna. Só quem acredita em Jesus Cristo de Nazaré, levante a mão e dê o seu melhor glória, porque Jesus está aqui. E graça é um favor imerecido, só que não é um favor somente merecido, é aquilo que preenche. No grego fala graça charis ou charis, é aquilo que preenche um vazio preenchido. Eu quero trazer uma palavra, que o dinheiro não vai preencher o vazio da tua alma, remédio não vai te curar, somente Jesus, Rei dos Reis, o médico dos médicos, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus conselheiro, o Deus forte, Ele está aqui, e somente Ele vai preencher o vazio da tua alma. Somente Ele vai preencher o vazio do teu coração. Somente Ele pode ser a resposta da tua oração. Não tem como ir ao Pai senão pelo Filho. E a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3, Ele ali estaria no meio. E por que Ele está no meio? Porque Ele está em destaque. Quem está no meio nessa noite está em destaque. O destaque não é o pastor Flávio, o destaque é Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Glórias a Deus. Vamos entrar na mensagem. Você vai ver que essa mensagem começa no versículo 35 e termina no versículo 41. São poucos versículos e vai começar no versículo 35 dizendo: naquele dia, que dia era esse? Dia que Cristo pregou sobre as parábolas. E então naquele dia Jesus vai estar dizendo para os discípulos, quando Ele se despede da multidão, Ele diz: vamos passar para outra margem. Jesus está cansado, Jesus pega o seu travesseiro, vai para a polpa do barco e vai dormir. Mas antes dele dormir, Jesus traz uma palavra para os discípulos. Jesus trouxe uma palavra para os discípulos.
Qual foi a palavra? Vamos passar para outra margem. Não importa a dificuldade, se Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Diz que Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus está aqui nessa noite e Ele pode curar a ferida da tua alma. Jesus pode te dar vitória se você crer. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé nessa noite? Você acredita que Deus pode realizar milagre? Levantou-se um grande temporal de vento. No versículo 37. E aqui eu quero falar sobre e extrair aqui sobre estas palavras, fazer a exegese. Primeiro, levantou-se, que no grego significa ginomai. Ginomai, pastor Tércio, fala de coisas que nós não estamos esperando. No meio da travessia, nós vamos ser surpreendidos muitas vezes por coisas que tiram a nossa estabilidade. Às vezes está tudo bem, mas quando você descobre que está com uma enfermidade, quando você perde o seu emprego, quando vem um vírus sobre a tua vida, isso te pega de surpresa muitas vezes. E a palavra ginomai fala que os discípulos foram surpreendidos. Os discípulos ali sabiam de tempestade, sabiam de mar, mas eles foram surpreendidos. E eu quero trazer uma palavra para você. Por mais que você não tenha a estabilidade que você queira estar, você não está tendo. Por mais que a tranquilidade não está sobre a tua vida, por mais que você está sentindo uma angústia no coração, por mais que você não veja esperança, por mais que os teus sonhos parecem que não vão se realizar, eu quero trazer uma palavra que Jesus Cristo está na tua vida. Jesus Cristo está no barco, e se Jesus Cristo está no barco, Ele pode acalmar a tempestade e dar a vitória. Aleluia, só quem acredita nessa palavra, glorifique ao Senhor. A outra palavra está falando sobre grande, e grande significa no grego megali, que fala sobre que nem os habituados conseguem vencer. Megali fala sobre grande, então era uma provação grande, que nem as pessoas que estão acostumadas a passar por tempestades conseguiriam vencer aquela tempestade. Então estamos falando aqui, e o crente ele é acostumado a sofrer, o crente passa por luta, o crente passa por dificuldade, mas uma grande dificuldade muitas vezes é só com a graça de Cristo para nós vencermos. Porque há momentos da nossa vida que a tua mão não pode resolver. Há momentos da nossa vida que a nossa mão, a psicologia, o remédio não pode te curar. E nestes momentos somente Jesus pode curar a tua vida. Somente Jesus pode entrar com recurso para você. Terceira palavra fala sobre vento. E vento fala sobre turbulência. E é interessante que havia vento e as águas batiam no barco. E a palavra batiam significa no grego epibalo. E toda vez que esta palavra aparece, e a Bíblia tem 1189 capítulos, e todos os capítulos que aparecem essa palavra epibalo, Satanás estrava por trás disso. Então é interessante que Satanás viu uma oportunidade de matar Jesus. Por quê? Porque Jesus está dormindo no barco. Repita comigo, dormindo. Entenda uma coisa, Jesus dormindo é mais forte que o diabo acordado. Jesus estava dormindo no barco, mas mesmo ele dormindo, ele é mais forte que Satanás. Eu quero trazer uma palavra. Por mais que Jesus está em silêncio sobre a tua vida, Jesus ainda está te dando vida. Deus ainda está te dando tempo para você voltar. Deus ainda está te dando tempo para você clamar. Deus ainda está te dando tempo para você adorar. Se você não dá glória, não paro. Deus ainda está te dando uma oportunidade. Houve uma turbulência e as ondas batiam de um lado e para o outro. Entenda uma coisa, as ondas batiam do lado do barco, só que não era somente do lado do barco, irmão Bort, batiam de todos os lados. Então os discípulos não tinham para onde correr, e nesse momento que eles não têm para onde correr, eles começam a clamar, e eles começam a dizer: Senhor, o Senhor não se importa que vamos perecer. E a palavra perecer no grego significa apolumes, e apolumes significa: o Senhor não se importa que vamos ser reduzidos ao pó. Eles estavam clamando, eles estavam tendo a perseverança. Entenda uma coisa, quando Jesus está em silêncio, a palavra silêncio no grego significa que Jesus está dormindo. A palavra dormindo significa que Jesus está em silêncio. E por mais que Jesus está em silêncio, Jesus sabe de todas as coisas que estão acontecendo. O livro de Esther não tem a palavra Deus, mas todo esse livro é Deus escrevendo a história. Em todo capítulo, em todo versículo é Deus escrevendo a história.
Por mais que você não está mais ouvindo a voz de Deus, somente ouvindo a voz do mar, da tempestade, dos ventos, dos vendavais, Jesus ainda está falando através da sua palavra. Por mais que você não consiga ver vitória na tua vida, Jesus ainda está com a sua palavra de pé sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Havia ali o mar, a tempestade com o mar, e havia o vento. Eram dois mundos ali. Fala do mundo invisível, que é o vento, que nós não conseguimos ver, mas sentir. E fala do mar, da tempestade, irmão Daniel. A tempestade fala de reino visível. Eram dois reinos, o reino visível e o reino invisível. Eles estavam escutando somente o barulho do mar. Eles estavam somente escutando o vento, sentindo o vento. E eles deixaram de crer na palavra de Cristo. Eles deixaram de crer que Jesus, no começo da história, disse assim: vamos passar para o outro lado. Jesus decretou que eles iriam passar. Jesus é onisciente, Jesus é onipresente. Ele sabia que a tempestade ia vir, mas ele decretou que eles iriam passar pela tempestade. Jesus está dizendo assim para você: por mais que a tempestade é grande, você vai passar pela tempestade. Você vai passar pelas lutas. Deus vai te dar vitória. Quantos acreditam na palavra de Deus nessa noite? E quando Jesus acorda, Jesus não pergunta. Preste atenção aqui. Jesus está em silêncio, mas Jesus sabe de todas as coisas. E quando ele acorda, ele não pergunta para os discípulos o que está acontecendo, o que está havendo, por que esse barulho, por que vocês estão me acordando. Jesus, ele acorda, e a primeira palavra de Cristo vai dizer que ele repreende, que no grego significa eptimal. Ele diz que repreendeu o vento. Quando Jesus está falando a palavra eptimal, ele está buscando o histórico de derrota de Satanás. Ele está dizendo assim: eu te venci ontem, te venci hoje e vou te vencer amanhã. Eu vou te vencer na tempestade e vou te vencer lá em Gadara. Jesus, ele reina. Jesus, ele vive. Jesus, ele está aqui nessa noite. Jesus repreendeu o vento, e Jesus pediu para o mar se aquietar. E é interessante que quando Jesus fala a palavra e o mar se aquieta, e é interessante que a medicina não entende como Jesus ressuscitou dos mortos. A química não entende como ele transformou a água em vinho. A física não entende como ele andava sobre o mar. A educação não entende como ele era professor sem faculdade. O exército não entende como ele vencia as guerras contra demônios e potestades. E você não vai entender como ele dividiu a história antes e depois de Cristo. A psicologia não entende como ele sonda as mentes. E eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Jesus te viu aqui nessa noite. Jesus sabe da tua situação. Jesus vai te dar resposta. Levante-se de pé nessa noite. E eu quero dizer para você que Jesus está no barco da tua vida. Jesus sabe da tempestade que você está enfrentando. Glória. E pelo poder da palavra, aleluia, o mar vai se acalmar. Pelo poder da palavra, você vai passar pela tempestade, porque aleluia, Cristo disse que nós iríamos passar. Contextualizando para os dias de hoje, por mais que a cruz é pesada, aguente, porque essa cruz vai ser trocada por coroa. Por mais que a dificuldade, aleluia, por mais que o caminho é estreito, por mais que nós vamos passar por tempestade, Jesus está conosco.